Já estamos ao vivo para todo o Brasil. Boa noite a todo mundo, boa noite a todos. Nós estamos aqui. Oi. Vocês já estão... Olá. Cadê a galera? Cadê todo mundo? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa live tão esperada, né? Tão esperada e tão desejada. Querida Ragélia Arrasa, minha presida da comissão. A musa das lives. Amor, muito obrigada por ter me acolhido nessa comissão. Estou aprendendo muito com vocês. Você é maravilhosa, top, muito bom. E você conduz essa comissão com muito carinho, com muita maestria. E é recíproco, né? A nossa simpatia é recíproca. Então, eu admiro muito o seu trabalho. Márcia, tu vai me deixar com vergonha. Gente, não escutem o que a Márcia está falando, porque ela exagera muito. Não exagero. Gente, é verdade, só falo verdades. Nessa live de hoje, a proposta da CDT é trazer aqui para vocês um tema super relevante para todos nós contribuintes, né? O Dia Nacional Nacional em Respeito ao Contribuinte foi no dia 25, e por conta disso nós realizamos um webinar fantástico com vários nomes, mas nós não poderíamos deixar de trazer aqui um tema tão relevante que é o planejamento tributário para as pessoas físicas. Isso mesmo que você ouviu. Todos nós somos contribuintes para mesmo você que pensa que planejamento tributário é um tema exclusivo para a pessoa jurídica, para com isso, sai da caixinha, porque quando a gente fala planejamento tributário, ele é muito importante, tanto para a pessoa jurídica, mas mais importante ainda para a pessoa física. E para falar hoje sobre esse tema, nada mais justo do que trazer ela, a musa das lives, a doutora Márcia Regina, que, além de contadora, é empresária, sabe realmente o que nós vivemos no dia a dia. E, assim, fora que ela é coordenadora da comissão jovem do CRC Amazonas e também é membro consultivo da nossa Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas. Doutora Márcia, muito me honra estar ao seu lado hoje para falar sobre um tema tão importante para todos os contribuintes. Eu que falo que estou super honrada em estar aqui participando dessa live com você. A gente que tentou fazer uma outra live e a internet não ajudou, mas hoje tudo vai conspirar a favor e vai dar tudo certo. Então, esse tema, como a Ragélia bem falou, é um tema super pertinente, super atual e muito importante na vida de nós, contribuintes, né? Então, como não falar em planejamento tributário e não falar o que é esse planejamento tributário, né? Então, para muitas pessoas, é comum fazer, quer dizer, para muitas não, para algumas pessoas, mas deveria ser bem comum, fazer aquele planejamento financeiro pessoal. É aquele tipo de planejamento que ajuda a entender e organizar melhor as suas finanças, mas que muita gente ainda não sabe o que é um planejamento tributário, também pode ajudar a gerar economias consideráveis. Mas esse planejamento tributário também deve ser observado durante o ano vigente, ou seja, ele gerará economias no ano seguinte. Nós temos que nos preocupar com todas essas despesas no ano que nós estamos, ou seja, no ano calendário. E aí, esses fatos vão ser apurados no ano seguinte, né? Então, a gente está no ano de 2020, esse ano é super importante, ainda mais agora, né? Em épocas de pandemia, onde nós estamos tendo alguns gastos extras, e é muito importante observar isso para que no ano que vem
a gente possa não sentir tanto o impacto do aumento desses tributos. E olha, né, que vai vir aumento de tributo por aí. Então, algumas pessoas, além disso, medidas de economia tributária também podem ser observadas durante toda a vida do contribuinte. Podem gerar alíquotas menores e a ausência de alguns tributos quanto ao levantamento desses impostos. Importante que a Márcia acabou de mencionar aqui, gente, porque é muito importante a forma como o planejamento é conferido à pessoa física, porque muita gente não sabe, mas quando a gente está curtindo lá a virada do ano, bebendo champanhe, desejando que o ano seja próspero, que o ano que virá seja próspero, a gente não sabe, mas o lançamento do IPVA, do IPTU já está ocorrendo. Ou seja, você, na virada do ano, enquanto você está comemorando lá, o fisco, porventura, já está fazendo o lançamento do crédito tributário. Se você for proprietário de um veículo automotor, por exemplo, você já vai receber ali um lançamento do crédito tributário do IPVA, por exemplo. E se você for, porventura, proprietário de imóvel territorial urbano, já tem ali o lançamento do IPTU. Então, isso aí você precisa ficar atento a essas questões. Tem também aquelas questões que estão relacionadas a, se você, porventura, realiza alguma operação, uma operação onerosa, né, de bens imóveis, você já vai ser tributado ali pelo ITBI, que é o imposto municipal. Tem também tem um ditado que todo mundo sabe, que o que é muito certo é a morte e os impostos. Até quando a gente morre, a gente também paga imposto, que é o ITCMD. E para quem é aqui do Amazonas, o ITCMD, ele ainda tem uma das menores alíquotas do Brasil, porque hoje aqui nós somos tributados com 2%, mas, por exemplo, outros estados da federação, até 6%. Entendeu? Então é importante também mencionar que até você que está pensando em se divorciar, que se divorciou, você recolheu o ITCMD por conta de uma possível doação que ocorreu entre a divisão de bens, por exemplo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, que muitas pessoas elas não têm essa preocupação de fazer esse planejamento de um espólio, por exemplo, para futuramente não sofrer esse impacto, né? As pessoas elas não têm esse costume. Claro que é muito importante, é nosso papel orientar esses contribuintes de como fazer, qual a melhor forma, em que momento. E planejamento tributário é isso, é você planejar o hoje, o agora, para que futuramente você não sofra muitos impactos, né? Possa diminuir, ter uma redução significativa ou até mesmo a isenção de alguns impostos. Então, isso você só consegue com um bom planejamento. Márcia, quando tu fala um bom planejamento, é bom a gente ressaltar que a pessoa tem que ter a ciência que ela vive, ela faz parte do sistema tributário nacional. Nós somos parte de uma relação jurídico-tributária, sabe? E essa relação, ela vai muito de obrigações que a gente precisa, obrigações de fazer e obrigações de realizar algo, obrigação de pagar. Nós temos a obrigação de pagar os tributos e obrigações de realizar algumas obrigações que a gente fala, obrigações acessórias tributárias. E quando eu já falo disso, a gente já lembra de alguma obrigação em relação à declaração do imposto de renda. Muita gente está deixando para o último dia. Hoje, esse ano, por conta da pandemia, excepcionalmente, o prazo do imposto de renda, da declaração do imposto de renda, que a gente fala que é uma declaração de ajuste, porque você vai ajustar o que realmente ali em relação às deduções, principalmente, que fazem muito parte do planejamento tributário, excepcionalmente foi agora, prorrogado para o dia 30 de junho. Eu estava comentando com a Márcia, antes da gente estar fazendo essa transmissão ao vivo,
que o brasileiro ainda tem essa cultura de deixar tudo para cima da hora. Só que aí tem uma questão que ninguém está se atentando. Está todo mundo em casa, está todo mundo usando a internet. E a gente sabe que o pico de internet, o Brasil ainda não realizou alguns investimentos necessários para a internet. E, porventura, você vai deixar para a última hora? Vai ter um pico de internet? Será que o site vai conseguir realizar essa sobrecarga de declarações? É verdade. Olha, eu queria só parabenizar, que sejam bem-vindas. Eu estou vendo aqui a doutora Mônica Lucena. Boa noite. Doutora Clícia, doutora Franci, doutora Aleph. Muito obrigada pela presença de vocês, doutor Douglas. Que bom ter vocês aqui. Boa noite a todos e sejam todos bem-vindos. É importante aqui a gente destacar o papel da CDT. A CDT, que é a Comissão de Direito Tributário, ela está trabalhando incansavelmente no mês do contribuinte, no mês da advocacia tributária, realizando lives. Amanhã a gente vai ter outra live também para falar de ISS, eu já adianto aqui, que vai ser fenomenal, com a doutora Mônica e a Kathleen, tá? Mas aqui, já que o nosso tema é planejamento tributário para a pessoa física, eu preciso falar aqui, Márcia, será que eu já falo que existem algumas soluções em relação à isenção? Ou eu deixo para o último? Deixa para o último, vamos deixar para o final, para segurar essa galera aí até o final. Mas não tem, como a gente está falando de planejamento, eu pergunto para você, doutora Ragélia, qual a importância do planejamento tributário para o contribuinte? Márcia, quando tu me faz essa pergunta, eu já me vejo como contribuinte, sabe? Por quê? Assim, não dá para a gente fugir muito. Planejamento tributário não é algo só para as empresas, pessoas jurídicas, sabe? Você, enquanto pessoa física, eu mesma, eu preciso estar verificando as questões econômicas, as questões financeiras da minha vida mesmo, porque existem várias hipóteses de incidência e de não incidência, e porventura, quem realmente não consegue enxergar isso, pensa só que ela está só tratando do imposto de renda. Não, planejamento tributário vai muito além disso, gente. Tem as questões de IPVA, tem as questões de IPTU, tem muitas questões. Tem uma questão hoje que está sendo muito debatida e que, porventura, vai ser um tema exclusivo em uma outra live, porque o tema é gigante, é a questão da holding familiar em relação aos procedimentos de inventário. Será que isso faz parte de um planejamento tributário para a pessoa física? Isso já verifique no próxima live será esse tema, com certeza, porque hoje a gente vive com um sistema tributário totalmente complexo e uma carga tributária excessiva, que ela varia de um 29,5% a título de renda, e eu que não, por exemplo, se uma pessoa isenta, que é isenta do imposto de renda, ela não paga os 29,5%, mas com certeza ela vai pagar os tributos em relação ao consumo, que já são gigantes. Então, existem alguns tributos que a gente fala são os tributos diretos, e tem também as outras modalidades, como, por exemplo, quase ninguém sabe, mas existem imunidades tributárias em relação às taxas. Existe aquela taxa que a gente chama, que é o direito de petição. Você pode ingressar, tá lá no texto constitucional nosso, no artigo 5º. Então, existem algumas outros benefícios, outras não hipóteses de incidência, que quando a gente trata de imunidade também, para as pessoas físicas de baixa renda, que elas são imunes ao pagamento de taxas, porventura, aquelas taxas cartorárias. Ela não precisa pagar recolher uma taxa de expediente, por exemplo. Mas isso, você só vai ter ciência quando realmente estiver implantando aquele planejamento tributário. E aqui, eu já destaco aqui para vocês, o planejamento tributário ele pode ser feito de uma forma operacional,
que é verificando mesmo as questões do dia a dia daquela pessoa, e isso vai muito do que a Márcia falou em relação ao planejamento financeiro. Quais são os gastos mais comuns que eu, enquanto pessoa física, eu tenho no meu dia a dia, no meu ano corrente, porventura. Então, eu preciso, sim, verificar quais são os gastos que eu possuo, que eu posso fazer as deduções no meu imposto de renda. Eu preciso também analisar as questões de isenção do IPTU, as questões de isenção do IPVA que existem, tá? Tem também as questões que hoje é algo fundamental, que é uma via de mão dupla. Eu diria que todo mundo sai ganhando, sabe? Que são as questões das doações para aquelas entidades sem fins lucrativos, as chamadas entidades do terceiro setor, as entidades da filantropia, que também conseguem abater no imposto de renda. Exatamente. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, a gente olha muito realmente para o imposto de renda, porque é realmente uma carga muito pesada, 29,5% para fazer o recolhimento. Sabe? Porque a gente sabe que existe ali uma progressividade em relação ao imposto de renda, mas eu já estou falando o teto aqui para vocês, é 29,5%. É 27,5%, né? 27,5%. Eu já estou até aumentando. É 27,5%, gente, desculpa. Mas, assim, quando a gente fala dessa carga, e eu já faço aqui a observação, a gente está com uma tabela totalmente defasada, de 2015. Imagina, tem muita gente que poderia estar na faixa da isenção e não está pagando o imposto. Então, e existe, e eu vou além disso. Comentei no webinário e retorno aqui com vocês para falar. Quando a gente fala desse teto e dessa tabela que está defasada, eu tive o prazer de ler hoje um projeto de lei que já pensa, sim, em alterar essa tabela e que a gente precisa ficar atento a essas questões, sabe? Por quê? Porque tem alguns projetos denominados projetos de instituição do imposto sobre as grandes fortunas, por exemplo. Hoje, você pode não saber mais se algum desses projetos realmente saírem do papel, você pode, do jeito que ele está, você pode ter uma grande fortuna e você nem sabe. Por quê? Porque esses projetos estão baseados na tabela do imposto de renda, ou seja, uma tabela que está defasada. Se essa tabela que está defasada é a base legal para se considerar o que é uma grande fortuna, a gente tem que ficar muito atento, porque vai que a gente tem uma grande fortuna e venha a ser tributado com imposto de grande fortuna. Vai que eu ganho na Mega Sena amanhã. Pois é isso. Ainda tem as questões relacionadas aos jogos de prognósticos também. Será que, ganhando na Mega Sena, porventura, eu ainda vou ter que pagar o imposto de renda? Você vir tributado? Será que não vai ter o imposto repetido na fonte? Então, é muita coisa para se pensar em planejamento tributário. Exatamente. E pegando esse gancho aí sobre redução de alíquota, uma das formas de você estar tendo a diminuição da dedução na base de cálculo é utilizando aí a previdência privada, né? Algumas pessoas não sabem que para você que faz uma previdência privada, além de ser um ótimo investimento, ela poderá fazer muita diferença em curto e a longo prazo. Existe aí um plano gerador de benefício livre, que é a modalidade mais indicada para aqueles que fazem a declaração de imposto de renda pelo modelo completo. Então, isso acontece porque nessa opção, geralmente, as pessoas que ganham aí, né, que estão naquela última faixa, que é a de 27,5%. Ela tem um rendimento anual de 100 mil, por exemplo. Elas têm uma dedução de 12% na sua base de cálculo. Ou seja, ela que ia recolher o imposto sobre 100 mil, ela diminui 12 mil e a base de cálculo passa a ser de 88 mil. Então, tem uma redução significativa. Claro que dentro da projeção, né? Se ela é da base de 27, vai deduzir mais. Quem está na base mais baixa vai ser
de acordo com a tua faixa. De qualquer forma, é um investimento, né? A curto, porque você está recebendo parte do que você pagou de volta, e a longo prazo, porque a gente sabe hoje que uma previdência privada, você tem muito mais benefícios do que uma previdência, por exemplo, do governo. Então, isso é uma informação que algumas pessoas ainda não conhecem. E é muito importante a gente, dentro desse planejamento, mapear, né, fazer ali aquele compliance tributário fiscal. É muito importante você mapear dentro desse planejamento quais as opções para o teu cliente que ele pode estar reduzindo a sua base de cálculo. E eu vou além ainda, viu, Ragélia? Para nós, contadores, né? Você também é contador contadora e atua na área, a gente poderia orientar bem esse cliente. Por exemplo, ele vem esse ano fazer a declaração do imposto de renda. Às vezes, é muito complicado você fazer essa declaração, porque o cliente ele não traz a documentação completa. Ele teve uma despesa, mas ele não tem como comprovar. Ele não sabe a importância, ele não sabe o que pode deduzir, ele acha que ele comprou um sorvete para a filha dele, ele vai botar isso como despesa e vai deduzir a base de cálculo. Algumas pessoas, infelizmente, acontece isso. Elas não entendem o que deduz. Claro que quem paga a faixa de 27,5, realmente essas pessoas, elas se preocupam bastante. Elas fazem ali todo o acompanhamento, elas têm essa preocupação. Por quê? Porque dói mais no bolso, né? Mas quem está na faixa menor ali, na faixa 1, na faixa 2, que não tem tanto impacto, mas de qualquer forma ela vai ter que pagar o imposto de renda, eles não se preocupam muito. Então, eles trazem ali uns recibos que não tem CPF, a documentação não está completa, enfim, cabe a nós analisar, né, e dizer para esse contribuinte, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui dá para declarar, isso aqui não dá para declarar. Porque o que acontece, né? Naquele momento que a gente faz essa declaração, que a gente aceita esse documento daquele contribuinte, principalmente no que vai deduzir da base do imposto, do cálculo do imposto, dá alguma coisa errada, cai aí na malha fina, a culpa é de quem, hein, Ragélia? Do contador. Gente, isso acontece tantas vezes que chega da raiva, sabe? Por quê? Porque o contador nada mais faz do que tudo aquilo que o contribuinte, que o cliente está levando para ele. Só que existem ferramentas para que o contador também possa se blindar em relação a essas questões, né? Não, Márcia? E eu acho que é uma dica que nós podemos dar aí para tanto quem atua na área tributária, não só quem é contador, e sim também que atua na área tributária, de estar orientando esse contribuinte, né? Eu sei que a Comissão de Direito Tributário tem a cartilha, né, do contribuinte, onde ela explica ali todos os tributos, impostos, taxas e contribuições inerentes a esse contribuinte, mas também a importância dessa documentação, que é aquilo ali que vai comprovar. Por exemplo, como a gente estava conversando, você quando faz a opção pela declaração simplificada, você deduz aí 20% da base de cálculo, né? E que tem um teto de até 16.754 e alguns centavos aí. Então, por exemplo, se você opta pela simplificada, você já tem essa dedução de 20% da tua declaração de imposto de renda. Se você não tem aí essa obrigatoriedade naquele momento de estar comprovando essa documentação. Se cair na malha fina, você vai ter que ter todas essas documentações. Então, é super importante essa orientação, isso está dentro do planejamento, do compliance financeiro e tributário de cada contribuinte. É muito importante a gente fazer essa educação fiscal, fazer com que essas pessoas entendam de anotar todas as suas despesas, tudo aquilo que gasta, tudo aquilo que ganha, né? É muito importante fazer esse acompanhamento,
A tal planilha é muito boa, né? Ela funciona muito bem, porque ali você consegue identificar os seus gastos e também, olha, a gente está até dando aula de educação fiscal aqui, né, amiga? Poxa, a pessoa Sim, está ganhando. verdade. Ela consegue ali identificar as suas despesas, os seus gastos, e na hora de fazer a sua declaração, você consegue passar essas informações com mais clareza para o seu contador, para aquela pessoa que vai fazer a sua declaração, não necessariamente, obrigatoriamente, tenha que ser um contador. Mas a gente já adianta, né? É muito melhor você estar amparado por um profissional habilitado do que realmente tentar arriscar a sorte, porque hoje a gente sabe que a malha fina é um procedimento fiscal e que muitas vezes impede aquela pessoa de entrar realmente no calendário da restituição normal, o convencional que todo mundo conhece, e passar por um procedimento fiscal que é a malha fina pode demorar anos, porque a gente sabe que a prescrição é 5 anos. Aí você corrige, aí a Receita ela leva 5 anos para poder homologar aquilo, ela homologando, aí sim que ela vai liberar o teu possível lote de restituição e que, porventura, eu faço aqui o exemplo, eu já dou o exemplo aqui, a gente está em 2020, e só esse ano, as pessoas de 2009 conseguiram resgatar aquele lote residual que estava ali preso por conta de um procedimento de malha fina. Então, é custoso um procedimento assim, né? Principalmente agora que a gente está numa época de pandemia e que a gente precisa, sim, pensar em planejamento tributário, mas pensar para poder reduzir aquele impacto, sabe? Que nós, enquanto contribuintes, temos no nosso dia a dia. Então, é assim, não é só um assunto voltado só para as empresas, não. A gente está com um assunto que ele está ligado a todos os contribuintes, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Exatamente. Desde quando você nasce, você já está, né, pagando imposto, já está gerando imposto. Então, da hora que nasce, a hora que morre, como a Ragélia bem falou aí, você é um contribuinte. Agora, é legal falar aí também sobre isso que você falou, sobre os 5 anos. Vou contar um caso aqui, né? Dar um exemplo. Eu já fiz declaração de um contribuinte em que eu fui verificar a declaração dele anterior e eu falei para esse contribuinte, amigo, só ora. Tu tem 4 anos para orar. Só ora, tem 4 anos para a Receita te pegar. Se ela não te pegar em 4 anos, amigo, tá? Tu tá livre, tu respira. Porque é incrível, isso que a Ragélia falou é muito importante. Você procurar uma pessoa habilitada para estar fazendo essa sua declaração, onde as pessoas, tipo, o contribuinte fala e a pessoa acaba colocando ali algo que não existe, que não tem como comprovar, e que você vê realmente que vai dar problema, né? Então, é muito só complementando aí o que a Ragélia falou, com relação a você procurar um profissional habilitado para estar fazendo isso. A gente tem pergunta aqui no chat, o pessoal está muito quietinho. Gente, cadê a produção? O Eduardo está falando aqui, ó, um item importante que deve ser analisado é questionar o cliente se ele tem planejamento para o futuro e verificar o que orientar hoje para os planos dele sobre o futuro. É isso que a gente estava... Muito importante, é isso que a gente estava falando. E é um nicho, para mim isso é um nicho, né? É um diferencial. Você vem com esse cliente, vai fazer a declaração dele desse ano, você orienta ele de uma forma que no ano que vem ele não cometa os erros que cometeu nesse ano, no ano passado, por exemplo, né? E orientá-lo ele de como ele proceder, quais os tipos de despesas que vai sofrer a isenção, de estar ali meio que fazendo um planejamento, né, financeiro com esse cliente. Cara, você ganhou o cliente. Todo ano esse cara vai querer fazer a declaração com você. Então, não, assim, a importância, a gente está aqui ressaltando a importância de fazer um planejamento tributário, seja ele para o profissional,
que vai estar fazendo essa declaração, e para mim, para você, Rageli, para vocês que estão aqui como contribuintes. Quem ganha, todo mundo ganha, né? Informação. É isso que é importante. Márcia, e para complementar aqui, existem também as situações especiais que são tratadas aqueles contribuintes que possuem necessidades especiais. Esses contribuintes, eles ainda possuem mais benefícios ainda que podem ser verificados através de um planejamento tributário, como, por exemplo, a isenção do IPI na compra de veículo. O veículo, ele pode ser reduzido em até 15%. Aí, quando a gente fala que, poxa, o IPI, mas eu sou contribuinte pessoa física, eu nunca paguei um carnê de IPI, por exemplo. Mas, assim, o IPI, se você não sabe, vai passar a saber agora, ele é um tributo indireto, ele é um imposto indireto. Muito provavelmente, você que comprou aquela geladeira, você comprou aquele veículo, você pagou de forma indireta o IPI. E agora imagina o valor de um carro sendo reduzido a 15%, sabe? Então, é uma redução muito, muito fundamental, principalmente para contribuir com aqueles contribuintes que possuem aquelas necessidades especiais. E aqui, só faço uma observação, que a compra desse veículo, ele não é somente para aquela pessoa que possui a necessidade especial, muito embora o veículo vai ser destinado à condução daquela pessoa, mas o familiar responsável pelo transporte dela recai também ali, sabe? Então, é necessário verificar essas questões de isenção. Tem a questão também da isenção do IOF, que também é um caso muito comum, só que muito poucas pessoas sabem disso. Né? Então, a gente está aqui nessa live tentando elucidar e meio que tirar as escamas dos olhos de todos os contribuintes que ainda não pensaram que planejamento tributário é necessário. A gente vive com uma carga tributária excessiva e que, na época de pandemia agora, entre estar em compliance, em conformidade com todas as normas e não se valer da sonegação, que isso é algo que o STF já declarou que está criminalizando, inclusive, o contribuinte. O STF, no ano passado, ele julgou criminalizando o contribuinte contumaz do ICMS. Agora, esse julgado, ele abriu um precedente muito para a gente ficar muito alerta, porque se está criminalizando aquele contribuinte do ICMS, será que amanhã não vai gerar uma criminalização do contribuinte que sonega o imposto de renda, que sonega, por exemplo, as questões relacionadas ao ITBI? Então, é necessário a gente observar isso. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, ele precisa ser elisivo, que é o que a gente chama, é o planejamento que está dentro das normas, está dentro das conformidades exigidas pela legislação. Então, assim, quando você pensa em planejamento tributário, tem muita gente que fala, o planejamento tributário ele vai encontrar algumas brechas na lei. Não necessariamente é esse termo, tá? O que o planejamento tributário faz? Você que está atuando com planejamento tributário, você sabe mais do que eu que estou te falando aqui, né? O planejamento tributário, ele atua verificando a não questão de incidência, que é quando antes do fato gerador, antes da ocorrência do fato gerador, e depois, em relação às questões mesmo de isenção. Por exemplo, quando eu estou falando aqui de a isenção da compra do veículo para pessoas portadoras de necessidade especial, que reduz a 15%. Só que como é que eu vou fazer um planejamento tributário utilizando essa isenção do IPI? Então, tem uma série de regrinhas, uma série de documentação que o contribuinte precisa separar para poder fazer o registro. Enfim, se eu fosse falar toda a documentação e todos os níveis aqui de doenças, tem as isenções do imposto de renda também, que também reconhece algumas doenças, e beneficia aqueles contribuintes de fato que necessitam do benefício da isenção do imposto de renda.
eu ficaria a noite todinha aqui e a gente não gozaria de outros temas que são extremamente importantes que a gente ainda nem mencionou, né, Márcia? É verdade. E complementando essas isenções aí que você falou, a gente pode também salientar a isenção do IPVA. Tu mencionou lá no início que algumas pessoas não conhecem, né, Rogéria? Fala um pouco aí sobre a isenção do IPVA, que ele se tornou público, acho que uns 2 anos atrás, e as pessoas... Porque, assim, eu acho que na cabeça do contribuinte, quando você fala em isenção, geralmente te remete a algo, isso aí é muito complicado, gente. Para eu conseguir essa isenção aí, é muita documentação que eu vou ter que fazer, é muitas idas e vindas nesses órgãos, é muita burocracia, então as pessoas meio que não aderem a esse benefício. Existe, tu sabe que existe, às vezes sabe que existe, mas opta por não, né, fazer esse processo para obter essa isenção. Então, eu soube que na Cefaz, né, eles fizeram um processo bem simplificado para quem quer fazer isenção de IPVA. Fala um pouquinho aí sobre essa isenção, que eu acho que é uma isenção que interfere muito no planejamento tributário do contribuinte. Márcia, a isenção do IPVA, né, ela é concedida àqueles portadores de deficiência, né, são os deficientes condutores que são devidamente habilitados. A gente faz aqui uma ressalva que não são todos os estados da federação que possuem essa forma de conceder esse benefício. Então, você que, porventura, está se questionando quais são esses estados, a gente pode citar aqui alguns, tá? Que é o Mato Grosso do Sul, que é o conhecido, São Paulo, foi um dos pioneiros, tem o Rio Grande do Norte, o Amazonas, o Pará, o Piauí, salvo engano, o Sergipe, creio que Goiás, tá? Eles restringem uma isenção apenas para os condutores. Então, quando eu falei da isenção do IPI em relação aos familiares que são responsáveis pelaquela pessoa que é portadora de necessidade especial, já o IPVA não, a isenção do IPVA é restrita ao condutor. Então, existe sim essa isenção e ela precisa ser solicitada para que aquele contribuinte possa efetivamente gozar aqueles benefícios fiscais que está sendo ali concedido. Essa isenção, ela precisa ser solicitada por meio de um processo administrativo fiscal, né? A maioria solicita, a maioria dos estados, ela solicita. Eu estou vendo aqui que mandaram que o Acre e Rondônia também fazem esse tipo de restrição à isenção. Então, já fica a dica aí. Essa solicitação, gente, no processo administrativo, nada mais é do que você preenche um formulário e hoje a gente está em época de pandemia, muita gente está trabalhando em casa. Esses formulários você consegue através da Cefaz do seu estado. Então, basta você se cadastrar. Tem muito órgão fazendário que já está fazendo o atendimento do contribuinte via chat, isso é muito importante nos dias de hoje, tá? Mas, basicamente, a documentação ela deve ser apresentada até 30 dias antes daquela compra, sabe? Que comprei o veículo, tive a minha isenção, garanti a isenção do IPI. Quando eu garanto a minha isenção do IPI de 15%, eu já reduzo o valor que eu vou pagar para o veículo. Só que quando eu for fazer o registro daquele veículo, e o registro, gente, eu já estou logo mencionando em relação à questão do lançamento do IPVA, que a gente sabe que o lançamento do IPVA, por mais que ele seja realizado de ofício, ele precisa ser impulsionado pelo contribuinte, quando aquele contribuinte informa aquele órgão fazendário que está adquirindo um veículo automotor. Então, essa documentação ela precisa ser apresentada 30 dias após a compra. E se você perder esse prazo, só no próximo ano que você pode requerer. Então, é necessário observar bastante a questão dos prazos. É muito importante estar atento a isso, né? E saber que você tem que fazer e não colocar ali as dificuldades, né? Não olhar pelo lado da dificuldade, e sim do benefício.
Claro que não vai se conseguir nada fácil, porque o que acontece? Às vezes, os contribuintes querem burlar a lei, ter benefícios onde não são benefícios para eles, de fato, né? Esse da pessoa deficiente física, a gente sabe que tem pessoas que utilizam, pedem para as pessoas comprarem veículos para obter o benefício, enfim. É por isso que existe essa burocracia, por causa de pessoas que, às vezes, não agem de forma idônea. Tem uma pergunta aqui, com relação ao planejamento tributário para a pessoa física, qual a visão das senhoras, para essa tabela do imposto de renda que nunca beneficia um trabalhador que trabalha bastante, às vezes em 3 lugares? Bom, o que eu posso dizer, o que a gente às vezes sempre orienta, a carga tributária em cima das pessoas que têm uma segunda renda, o fisco entende que ele tem que cobrar mais, mesmo que, um exemplo, eu trabalho numa empresa e recebo R$ 2.500 e eu trabalho numa outra empresa, uma outra atividade e recebo R$ 2.500. Somou ali 5.000. O tributo, o imposto para mim, que tenho 2 empregos, vai ser maior para que se eu tivesse um que ganhasse os mesmos 5.000. Então, assim, eu, particularmente, como contribuinte, não acho muito justo, mas para o fisco, ele entende que você está agregando renda, né? Que você está tendo uma segunda renda. Então, isso é para o fisco um benefício maior. Então, ele entende que tem que cobrar um tributo maior em cima dessas pessoas que têm outra atividade. Não é isso, doutora Ragélia? Importante, já acrescentando aqui para vocês, e já respondendo aqui a pergunta, isso está muito ligado à questão da progressividade. Isso a gente já tinha até comentado, né, Márcia? O imposto de renda, ele possui 3 princípios basilares, que é o da progressividade, que é o que a gente está comentando aqui. Quanto maior a renda que a pessoa está oferindo, muito maior será aquela alíquota que vai ser aplicada. Só que, pensando em planejamento tributário, principalmente para aquela pessoa que trabalha em 3 lugares, eu já faço aqui a deixa para o que a Márcia falou em relação à Previdência. Por quê? Porque existem aquelas situações em que o trabalhador, ele já trabalha num segundo local, por exemplo. Aí, quando ele trabalha num segundo local, ele precisa necessariamente informar aquele segundo empregador que ele já sofreu uma retenção, porventura, daquela contribuição da Previdência, por exemplo. Porque senão ele vai ser duplamente tributado. E aquilo ali, se ele não informar o empregador que desconhece aquele segundo trabalho dele, ele vai sofrer aquela tributação. Ou seja, vai pagar 2 vezes, né? E vai pagar porque desconhece. E se você fica pensando, mas o meu segundo empregador, ele tem o dever de informar que eu já recebi. Não, gente, não é assim. O teu segundo empregador, ele precisa tomar essa ciência de você. É você que tem que levar essa informação até o seu empregador para que ele não faça retenção novamente. E, às vezes, o contribuinte nem tem esse conhecimento. E, por anos, ele paga essa previdência 2 vezes, né? Ou, às vezes, 3 vezes. E, quando ele descobre, ele fica com raiva do empregador. Mas, às vezes, o empregador nem sabe, nem tem ciência. Apesar de que, hoje, essas informações estão todas no E-Social, mas a empresa a qual você trabalha, ela vai informar os eventos referente à empresa dela. Não vai ficar ali entrando no teu E-Social e vendo aquilo que é tributado, aquilo que é deduzido, aquilo que é descontado do seu salário, né? Basicamente. Galera, tem mais perguntas aí? O pessoal está bem quietinho. Então, a Alvarenga, né, falou que é injusto.
Excelente live, muito obrigada, senhorita. Ah, agora ficou melhor, senhorita, né? Eu sou a jovem senhorita. Tem uma pergunta do Eduardo. A isenção do IPVA tem que renovar todo ano. Todo ano. A isenção, gente, é um instituto, tá? Que nada mais é do que o fato gerador ocorreu, aquele crédito tributário, ele está ali existente, só que para que você possa gozar daquela isenção, a isenção ela tem tempo limitado. Então, quando a gente fala de isenção de IPVA, isenção de IPTU, você precisa renovar a cada ano para demonstrar aquela real situação. É claro que a gente precisa também comparar os casos em relação às pessoas com deficiência. Por quê? Mas ainda assim elas precisam comprovar que estão vivas, né, para poder gozar daquela isenção do IPVA, por exemplo. Porque a gente sabe que e aqui eu já faço um comparativo em relação à questão da isenção do IPTU. O IPTU, muitos municípios, eles passam a abrir o prazo para você fazer a solicitação da isenção do teu IPTU a partir de meados de setembro até final de novembro. Tá? Então, fique muito atenta a essas questões, né? Por quê? Porque se você perder o prazo, só no próximo ano você vai poder renovar. Aqui no nosso município de Manaus, a gente tem, né, esse benefício da isenção do IPTU, e as pessoas que solicitaram a isenção, elas tinham um prazo no final de setembro até início de novembro para poder estar fazendo essa solicitação. Então, essas pessoas, quando o crédito tributário foi lançado no dia 1º de janeiro desse ano, essas pessoas elas foram consideradas isentas. Aquele crédito ali foi extinto. Show de bola! E como multiplicadores que somos, todos que estão aqui na live, se conhecer alguém que se encaixe nesses requisitos, repasse essa informação, né? Oriente. Nós somos multiplicadores. Nós temos esse papel fundamental, principalmente nós, né, doutora Ragélia, que estamos aqui à frente, coloca a cara a tapa, fazemos esse trabalho de impactar a vida das pessoas, doamos o nosso tempo, muitas vezes deixamos de fazer algumas coisas com a família para orientar as pessoas. Então, nós somos multiplicadores, eu me sinto às vezes nessa obrigação. Então, você que está aí, né, nos assistindo agora nesse momento, que está obtendo essa informação, não guarda só para você não. Se você conhecer alguém que necessite dessa orientação, vai lá e orienta, mostra o caminho, que às vezes é falta de informação mesmo, às vezes a pessoa tem esse benefício e não sabe. E principalmente para as pessoas deficientes, elas têm outros benefícios que não são só esses, desde até da redução da alíquota para pagar a energia da casa, enfim, são várias. Márcia, eu não tinha mencionado isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma tarifa que a gente paga da energia, que está gerando aí em torno de R$1 e alguma coisa. Reduzindo, né, aquele número lá todinho, ele se converte em R$1 e em alguns centavos, dependendo aí do tipo, se é bifase, trifase, se é comercial, se é residencial. Mas se essa pessoa que mora naquela residência, ela é também deficiente, ela pode ter essa redução também na tarifa da energia elétrica. Agora, veja só, às vezes você vê aquela pessoa ali, paga energia no sacrifício, e elas não sabem que tem esse benefício. Então, se você conhece alguém, vai lá e compartilha essa informação. Quer complementar alguma coisa a respeito disso, doutora? Assim, só fazendo uma observação mesmo naquele imposto sobre a renda, já que a gente sabe que temos até o dia 30 agora de junho para prestar nossa declaração, né? Quando a gente fala de planejamento tributário, é claro que a gente pensa em imposto de renda, porque realmente é algo que nós sofremos a maior tributação por conta da universalidade, né? Todos nós estamos inerentes a pagar um imposto de renda, dependendo, é claro, da faixa de renda que a gente atingir.
mas tem as questões, como a Márcia falou no início, verificar a questão da declaração simplificada, da declaração completa, se é vantajoso você ir para a simplificada, se é vantajoso você estar na declaração completa. Lembrando que na declaração simplificada, se você não tem esse costume de estar guardando os seus documentos no prazo de 5 anos, é temerário você fazer uma declaração simplificada, né? Agora, uma declaração completa, por exemplo, você vai poder deduzir as questões de pensão alimentícia, se ela tiver sido declarada com uma decisão judicial, né? A gente sabe que tem aquelas deduções oriundas da educação, porventura, tem também aquelas deduções por dependente, que é 2.275 alguma coisa. Exatamente. E alguns centavos. Alguns centavos. Tem também o que a Márcia falou, a dedução da Previdência Social, que também é feito na fonte. E aqui eu faço aquela observação sobre a dedução em relação a essas entidades beneficentes, as entidades filantrópicas. Se você não pôde doar no exercício ao longo de 2019, você esse ano vai poder doar na própria, no momento em que você está prestando ali a sua declaração. Lembrando que a dedução chega no limite de 6%. Então, é muito importante você estar atento a essas questões, não perder o prazo, não deixar para a última hora. E as deduções também, despesas médicas, né, odontológicas, essas deduções também compõem aí o rol de deduções do seu imposto de renda. Ficar atento, né, e pegar esses recibos no ato em que acontece. Não fazer como algumas pessoas, né, deixam lá minutos antes de fazer a declaração, corre no dentista ou corre no médico para pedir os recibos, porque descobrem que isso teve dedução ou que sofre dedução do imposto de renda, enfim. Ou até mesmo não pegar de forma errada também. Já vi pessoas cair na malha fina aí, declarando procedimentos dentários em valores altos, caiu na malha fina, e o que foi que aconteceu? O dentista emitiu o recibo para essa pessoa, o valor ali de R$9.000, e ele não declarou, ele não informou o CPF dela. Então, a declaração, a informação, ela tem que vir de ambas as partes, tanto por parte de quem está prestando serviço, que não era, né, importante falar que não era um serviço, era um favor, e para a pessoa que está ali se beneficiando dessa dedução do imposto de renda. Tem uma pergunta do Eduardo, ele está pedindo aqui um exemplo de retenção para quem tem a mesma renda através de um emprego ou de 3 empregos. Um exemplo. Tem vários. Tem o professor que trabalha em 2 instituições, que ele precisa levar para outra instituição, demonstrar que já houve a retenção, né? Tem um profissional liberal, por exemplo, o profissional da saúde. Eu nem ia mencionar o advogado para não ficar muito assim. Eu vou mencionar o arquiteto. Arquiteto que trabalha em 2 lugares. É claro que o primeiro fez a retenção, só que ele precisa levar aquele comprovante que realmente teve a retenção e demonstrar para o outro. É verdade. Tem mais perguntas aí? Vamos mandar perguntas. Acho que a gente está sendo tão esclarecedora, Rogéria, que não está gerando muitas dúvidas nesse público, né? João, Dr. Douglas, excelente formação, obrigada, muito obrigada. O tema é um tema light, né? É um tema, assim, que ele se resume muito nas suas obrigações como contribuinte e no que você com o planejamento tributário pode estar se beneficiando para deduzir aí o pagamento dos impostos. O que é engraçado falar, né, aqui uma resenha, enfim, é que as pessoas realmente elas reclamam muito de pagar imposto. Eu não conheço essa pessoa que gosta de pagar imposto,
mas ela não se preocupa como ela pode fazer para reduzir o pagamento desses impostos. Então, acho que fica aí como um insight para todos nós, prestar um pouquinho mais de atenção nisso, orientar aquelas pessoas que nos cercam e os nossos clientes também, para que eles possam estar fazendo esse planejamento, se preocupando, procurando aí um profissional habilitado também, porque tem pessoas que movimentam, né, bastante dinheiro, muita renda, tem muitos imóveis, tem muitos veículos, enfim, precisa fazer um planejamento adequado, uma provisão e uma previsão também de quanto vai estar pagando de tributos, de impostos no ano seguinte. Ele vai. E uma coisa que eu sempre falo também para as pessoas, viu? A gente tem um bolo, né? Tem um bolo ali, um bolo de chocolate gostoso, e que o leão, ele quer um pedaço daquele bolo. Claro que às vezes ele quer pegar uma fatiazinha ali um pouco maior, usando aqui uma metáfora, né? Ele quer pegar ali uma fatia um pouco maior, mas daquelas pessoas que ganham mais. Se o bolo tá grande, ele pega uma parte maior. Se o meu bolo tá pequeno, ele pega uma parte menor. Ou nem pega, né? Ou às vezes nem pega. E o que ele vai pegar é sobre o seu rendimento. Não é sobre tudo que você recebe. É sobre o que rendeu, aquele rendimento do teu capital, né? Daquele valor que você recebeu. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, oriento dessa forma. Espero, né, que as pessoas aqui tenham gostado. Como a gente viu que não tem pergunta, não deixe de dar seu like, gente. É verdade, o momento blogueirinha. Não deixe de dar o seu like, de seguir o canal da Comissão de Direito Tributário, acompanhar as lives, já está lá o webinar, né? Já foi. Alguém dormiu assim 6 horas da manhã, colocou no ar esse webinar, editou tudo, ficou maravilhoso. Então, por favor, prestigie, porque realmente foi feito com muito carinho e são informações preciosas, né? Informações que vão agregar muito. Contribuição, tributos, é algo que impacta diretamente na nossa rotina, na nossa vida, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, né? Eu que sou pessoa jurídica, contribuo 2 vezes, né, gente? Mas é assim, é a lei, é o que diz a lei, então a gente tem que cumprir. Antes de encerrar aqui, só comentar a última pergunta do Eduardo, que ele pediu aqui para que a gente comente sobre o livro Caixa. O livro Caixa, Márcia, eu vou dar só uma pinceladinha e tu continua, porque eu acredito que você sabe muito mais desse tema do que eu. O livro Caixa, gente, é conhecido como o carnê-leão para todo mundo, toda pessoa física. Então, é muito vantajoso a pessoa física que atua com o livro Caixa, porque lá ela pode verificar as questões de aluguel que ela paga, já paga mensalmente, já faz o recolhimento do imposto de renda mensal, ali se realmente cabe em relação ao débito, ao crédito, e se sobra um saldo a pagar, ela já paga ali naquele mês. Por quê? Porque quando ela for prestar a declaração no ano subsequente, ela vai abater tudo que ela já pagou. Ou seja, é um benefício a mais do carnê-leão, né, não, Márcia? Na verdade, a gente fala assim, que é um fatiamento, você não vai sofrer esse impacto de uma vez só, né? Você vai, no momento que vai acontecendo o fato gerador, ou seja, o aluguel, que é onde mais incide, né? As pessoas pagam mais ali sobre o aluguel. Aconteceu, recolhe. Aconteceu, recolhe. Então, você não vai sofrer esse impacto. Não que vai ter isenção ou que vai deixar de pagar. Você vai parcelar, né? Você vai só pagar esse valor parcelado. Se você optar não fazer pelo livro caixa e recolher tudo no final do ano, claro que o impacto vai ser maior. Então, você vai guardando ali aquele valor que você sabe que não é seu, que é do fisco, do leão, e aí você recolhe tudo de uma vez só. Mas as pessoas que são organizadas, aquilo que a gente estava falando, né, logo no começo da live,
Para quem realmente usa a planilha, sabe, tem um controle de todas as suas despesas, as suas receitas, né? Às vezes as pessoas só se preocupam com o que entra, mas não se preocupa com o que sai. Tanto é que fala, meu Deus, eu recebi ontem, hoje eu não tenho mais nada. Tipo, ela sabe quanto ela recebeu ontem, mas ela não sabe para onde foi o dinheiro, porque ela não tem controle. Ela não anota, ela não sabe para onde está saindo, e com certeza isso acontece porque ela deve mais do que recebe. Se colocasse isso numa planilha, você ia ter, visualizar, ia ter ciência do quanto você está devendo. Isso acontece no livro caixa e no recolhimento desses tributos aí, principalmente do imposto de renda. Você pode estar parcelando esse valor. Respondemos a pergunta. Eu já vi que tem outra ali, né, João Eli? Muito bom, gostei. Muitas pessoas não têm essas informações. Parabéns. Obrigada, muito obrigada por vocês terem gostado. Aproveita e compartilha. Isso, compartilha com os amigos e compartilha as informações também que vocês tiveram aqui hoje, né? Eu tenho certeza que aí a gente vai ter cumprido a nossa missão e ter cumprido o nosso papel, né, Rogéria? O nosso papel aqui, se a gente conseguir atingir 1%zinho daquela sementinha que esteja germinada uma sementinha em vocês sobre a importância desse tema para que vocês possam estar compartilhando, possam estar realmente trazendo para a vida de vocês, assim, para a gente vai ser fantástico. Nossa missão já está mais do que cumprida, né? Assim, eu só tenho a agradecer, agradeço a Márcia. Nosso tempo aqui já está estourado. Márcia, muito obrigada pela companhia. Gente, vocês já viram o porquê que eu chamei essa mulher para estar ao meu lado, né? Porque a mulher domina tudo, eu tenho a maior admiração por ela. Márcia, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Em nome da CBT, eu te agradeço, porque eu sei que 8 horas da noite, 9 horas em Brasília, não é fácil. A gente está disponibilizando o nosso tempo para estar aqui compartilhando informação e fazendo germinar sementinhas em vários corações. Muito obrigada, Mana. Eu que agradeço muito o convite e deixo aqui um convite, uma missão para as pessoas. Gente, coloque aí sugestão, né, Rogéria, de temas, de lives que vocês queiram ver nos próximos, né, lives do CDT. Comentem, mandem mensagem, tem o Instagram do CDT, mandem o direct lá, dizendo temas, sugerindo temas que a gente possa estar fazendo e discutindo aqui. Eu quero estar outras vezes aqui com você, Rogéria, aprendo muito, eu acho que quando a gente ensina, a gente também aprende, eu aprendo muito com vocês, sou muito grata, não é rasgação de seda, realmente eu sou uma pessoa assim, espontânea, e quando eu gosto muito, então eu me sinto muito à vontade, desde o primeiro dia eu falo isso, eu me senti assim, acolhida no CDT, no primeiro dia que eu fui, assim, eu achei que eu ia ficar um pouco deslocada, né, porque, nossa, uma pessoa nova, sempre acontece, não, cara, foi tudo ao contrário, eu fui recebida com todo o carinho, com toda... Nossa, eu conquistei amigas ali, a Franci, a Nilde, só parece que a gente se conhecia a longas datas. Então, isso é muito bacana. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa família e de estar contribuindo um pouquinho, assim, para mudar a vida das pessoas. Só gratidão, Rogéria, só gratidão. Muito obrigada. E aí, fiquem atentos aí para as próximas lives. Faz as considerações finais aí, agradecimento ao nosso presidente, à nossa vice-presidente. O que não pode faltar, né, gente? Os nossos agradecimentos agora, enquanto comissão, sai a Ragélia, entra a Comissão de Direito Tributário aqui, vocês, são mais de 50 nomes aqui que a gente tem a missão, Márcia, de estar representando. A gente queria agradecer à diretoria da OAB, na pessoa do presidente Marco Aurélio de Lima Choy, na VP Maravilha, que amanhã vai estar comemorando mais uma primavera. Esperem lá, viu, gente? Nossa VP Maravilha, Grace Benayon, nosso coordenador de comissões, doutor Anderson Fonseca.
E mais do que gratidão, é gratidão a todos os membros que fazem dessa comissão ser referência nacional. A todos os membros da CDT, parabéns, vocês arrasam muito. É isso, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência. Não deixe de deixar o seu like, comentar, compartilhe e siga o canal da comissão. Show! Vai, Marcia. Vou fazer um convite também para você estar lá comigo no CRC Jovem, para quem não sabe, eu sou coordenadora da Comissão Jovens Lideranças Contábeis do CRC Amazonas, e aí eu faço esse convite também para você estar lá no nosso canal, né, dividindo essa tela e também esclarecer muitas coisas para a nossa classe contábil, tá bom? Aceita? Mas é claro! Eu vou estar do lado da musa das lives, meu Deus! Meu Deus do céu, gente! Eu não sei por que me deram esse título, mas eu tenho que lutar muito para permanecer com esse título. As horas que está quase pegando. Gente, muito, muito obrigada. Desculpa a tributação excessiva que eu já estava colocando aqui para vocês. É 27,5, tá? Paga 29, amiga. Assim, gente, muito, muito obrigada. Tchau, Márcia. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.